Já ouviu falar do Código de Ética do Psicólogo? Esse é um instrumento que baliza a atuação do profissional psicólogo atualmente. Vem comigo. Bom, estou aqui no Google. Você que não é psicólogo, você pode ter acesso ao Código de Ética do Psicólogo, e você que é psicólogo também. Então, CRP Paraná, que é o CRP da minha região, tá? CRP Paraná. E aí vamos lá, o Conselho Regional de Psicologia do Paraná, CRP verificado, seguro, muito bem. Atendimento do CRP Paraná. Bom, aqui é o site do CRP. Você vê aqui em orientação, aqui nessa guia aqui em cima. Ficou em orientação, você desce um pouquinho, tem links rápidos aqui, ó. Código de ética, documentos, normas técnicas, resoluções do CRP, Conselho Regional de Psicologia do Paraná, resoluções do CFP, que é o Conselho Federal de Psicologia, e a legislação federal, legislação brasileira, tá? Vamos aí no Código de Ética. Esse é o tal do Código de Ética Profissional do Psicólogo de agosto de 2005. Eu queria mostrar para vocês algumas coisas aí do Código de Ética, os princípios fundamentais, tá? Aos psicólogos, tal, 2005. Nós estamos em 2022, tá? Esse Código de Ética já tem algum tempo, tem 2005, tem 17 anos. Bom, resolução resolve aprovar Código de Ética, 27 de agosto de 2005. 27 de agosto, dia do psicólogo. Código de Ética Profissional do Psicólogo, apresentação. Toda profissão define-se a partir de um corpo de práticas que busca atender demandas sociais, norteado por elevados padrões técnicos e pela exigência de normas éticas que garantam a adequada relação de cada profissional com seus pares e com a sociedade como um todo. Blá blá blá, uma série de coisas. Você dá pause no vídeo depois se você quiser ler, ou se você quiser acessar esse PDF, qualquer pessoa pode acessar esse PDF. Valorizar, abrir espaço, contemplar, blá, blá. Isso aqui já li sei lá quantas vezes. É bom sempre reler, tá? Sempre reler. Princípios fundamentais. Isso aqui que eu queria dar uma passada com vocês. Princípio primeiro: o psicólogo baseará o seu trabalho no respeito e na promoção da liberdade, da dignidade, da igualdade, da integridade do ser humano, apoiados nos valores que embasam a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Então, assim, a gente precisa estar focado na liberdade, na dignidade, na igualdade, integridade, não só nas coisas que eu acho, que você acha, que o outro acha. Segundo princípio fundamental, o psicólogo trabalhará visando promover a saúde e a qualidade de vida das pessoas e das coletividades e contribuirá para a eliminação. E aí, olha só, eliminação de quaisquer formas de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Então, olha aí, esse segundo, o psicólogo trabalhará visando promover, aí vamos pular aqui, e contribuirá para a eliminação de quaisquer, eliminação, tá? De quaisquer formas de negligência,
de discriminação. Discriminação é bom, né? Exploração, violência, crueldade e opressão. O psicólogo precisa trabalhar para isso, tá? Quando você estava lá na faculdade de psicologia, ou quando você quis fazer terapia, quis procurar um psicólogo, isso aqui é o padrão. Terceiro ponto, o psicólogo atuará com responsabilidade social, analisando crítica e historicamente a realidade política, econômica, social e cultural. Então não adianta o psicólogo estar completamente alienado do mundo em que ele vive, do país em que ele vive, do bairro em que ele vive, das realidades. Quarta questão aqui. Quarto princípio fundamental. O psicólogo atuará com responsabilidade por meio do contínuo aprimoramento profissional, contribuindo para o desenvolvimento da psicologia como campo científico do conhecimento e da prática. Então, para o psicólogo, para os pesquisadores, a ciência não para. O tempo todo está acontecendo ciência, pessoas estão descobrindo coisas novas, nomeando outras coisas. Então, a gente vai entendendo novos termos, novas questões de gênero, por exemplo. E o psicólogo precisa ir se atualizando desses conhecimentos, ir entendendo, internalizando. E não é fazer isso aqui que eu fiz e abrir no Google. Tá? Eu pedi uma definição do Google. É procurar artigos acadêmicos, científicos, sobre aquele assunto, aquela temática. E pesquisar, né? Quinto ponto, o psicólogo contribuirá para promover a universalização do acesso da população às informações. É isso que eu estou fazendo. Dizendo aqui nas minhas redes que existe um código de ética, que você que é paciente, que você que é atendido por um psicólogo, você pode ter acesso a essas informações para saber o que esperar do psicólogo. Não acho que isso é problemático de maneira nenhuma. Se o psicólogo está fazendo um bom trabalho, não haverá problema nenhum. Ao conhecimento da ciência psicológica, aos serviços e aos padrões éticos da profissão. Sexto, o psicólogo zelará para que o exercício profissional seja efetuado com dignidade, rejeitando situações em que a psicologia esteja sendo aviltada. Então, não raro, nós vemos concursos públicos para psicólogos, e eu já vi, tá? Não vou nem falar das coisas que eu ouvi falar. Eu já vi concurso público para psicólogo trabalhar 40 horas ganhando R$1.200. Eu já vi. Tá? Que a psicologia está sendo aviltada, diz aqui o sexto princípio fundamental. E o que é sendo aviltada? Sendo desvalorizada, sendo vamos aqui, aviltada, significado, aviltada, desvalorizada, sem valor, foi desvalorizado, sofreu algum tipo de humilhação, desonrado. Então a gente não pode, o psicólogo não pode estar em situações em que a psicologia está sendo desonrada, tá? Tratamento com o psicólogo, tratamento com a pessoa ou com a função esteja sendo aviltado. Sétimo, que fundamento, o psicólogo considerará as relações de poder nos contextos em que atua e os impactos dessas relações sobre suas atividades profissionais, posicionando-se de forma crítica em consonância com os demais princípios desse código de ética.
Então, assim, existem relações de poder que atuam em cidades, questões políticas, questões sociais, tá? Onde uma pessoa está sendo reprimida, se sente reprimida, busca ascensão social. E essas relações de poder impactam na forma de uma pessoa ver algo, experienciar a vida. Responsabilidade do psicólogo. E aí são deveres fundamentais dos psicólogos. Conhecer, divulgar, estou divulgando agora. Cumprir e fazer cumprir esse código. Assumir responsabilidades profissionais somente por atividades para as quais estejam capacitados pessoal, teórico e tecnicamente. A gente quer assumir aquela vaga, aquele emprego, mas a gente não sabe, a gente não estudou aquilo na academia. A gente quer assumir um paciente, mas a gente não tem experiência, a gente não tem leitura sobre, a gente não tem supervisão sobre. Isso não é ético. São deveres fundamentais. C. Prestar serviços psicológicos de qualidade em condições de trabalho dignas e apropriadas à natureza desse serviço, utilizando princípios, conhecimentos e técnicas reconhecidamente fundamentados na ciência psicológica, na ética e na legislação profissional. Bom, isso aqui é importante, bem importante, porque assim, o psicólogo não pode fazer o que dá na cabeça dele. Tá? Eu vou misturar essa ciência aqui, eu vou misturar essa linha teórica com essa linha teórica para botar tudo num liquidificador e vai dar bom. Não é assim. Então precisam ser utilizados princípios e técnicas reconhecidamente fundamentados na ciência psicológica. Então, assim, cuidado que o psicólogo pode estar, se não observar isso, pode estar se perdendo. Ou um paciente às vezes quer pedir para o psicólogo, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo. E às vezes o psicólogo, será? Então precisa ser baseado na ciência psicológica, na qual a gente tem formação. Se o psicólogo tiver outra formação com outras coisas, aí ok. Mas quem tem formação de psicólogo por si só é isso aqui. Então, D. Prestar serviços profissionais em situações de calamidade pública ou de emergência sem visar benefício pessoal. Então, assim, houve o desastre, algum desastre natural, houve uma pandemia, houve situações de calamidade pública de grandes proporções. Isso é um dever fundamental do psicólogo, prestar serviços profissionais, tá? Não é fazer um serviço bem meia boca, é ser um profissional e atender essas pessoas sem buscar benefício próprio, tá? Então, estabelecer acordos de prestação de serviço que respeitem os direitos do usuário ou beneficiário do serviço de psicologia. Então, a pessoa que vem até o psicólogo tem o direito de receber serviços de psicologia que respeitem os seus direitos de ir e vir, direitos fundamentais lá nos direitos humanos ali, tá? Então, precisam ser acordos, claro, acordos que respeitem esses direitos. Então não dá pra gente acordar, não, vamos, o que quer que a gente sente para conversar e a gente definir eu e você, vai ser isso que a gente vai fazer. Não, a gente precisa respeitar alguns direitos,
tá? Fornecer a quem de direito na prestação de serviços psicológicos informações concernentes ao trabalho a ser realizado, seu objetivo profissional. Isso aqui é muito legal. Precisa haver um acordo verbal e nessa prestação de serviço você precisa fornecer informações do que você está fazendo, qual é o objetivo, para onde que você vai, como que é. Não necessariamente essa conversa ela precisa ser super detalhada, mas sempre que o paciente tiver na dúvida ou sempre que o psicólogo sentir necessidade, é importante aprofundar sobre por que eu estou perguntando isso, por que é importante falar sobre aquilo, dar informações sobre o trabalho, o que você faz, o que você não faz. Nem todo psicólogo faz tudo. No meu caso, por exemplo, eu não faço avaliação psicológica, eu não faço teste psicológico. E tem vários psicólogos que não fazem uma série de coisas. Ah, não, para mim, bom é o psicólogo que faz tudo. Ok, tudo bem, você pode pensar assim. E existem bons profissionais, como na medicina. O clínico geral é um profissional muito bom. Mas às vezes você precisa de um especialista em tal área, em tal coisa. Fica a dica. G. Informar a quem de direito os resultados decorrentes da prestação de serviço psicológico, transmitindo somente o que for necessário para a tomada de decisão que efetue o usuário ou beneficiário. Então, assim, isso aqui, quando é com criança, o pai e a mãe têm direito de saber das coisas do serviço, o que precisa ser acordado para as coisas funcionarem. Nas equipes multiprofissionais, um psicólogo atende junto com um psiquiatra, numa clínica, num lugar, pessoas. Então precisa ser passado algumas informações sobre o andamento daquela pessoa. Mas existem coisas que são muito particulares do vínculo com o psicólogo, que o psicólogo não deve abrir. Então, eu vou pagar o atendimento para um parente meu e eu quero saber como é que ele está. Você pode passar, caso a pessoa, se for maior de idade, te autorize, informações gerais sobre frequência, sobre principalmente sobre frequência dessa pessoa nos atendimentos e questões amplas, nada detalhado sobre suas questões, sobre seus traumas, sobre seus pensamentos. Bom, H e mais uma série de coisas aqui, tá? Depois, quem quiser ler. O artigo segundo aqui, o psicólogo é vedado. Praticar ou ser conivente com quaisquer atos que caracterizem negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade ou opressão. É vedado ao psicólogo praticar ou ser conveniente. Então, o psicólogo precisa se posicionar e precisa combater esse tipo de atitude, esse tipo de ato que caracterize discriminação, exploração, violência, crueldade, opressão. Atualmente nós estamos vivendo um conflito, uma guerra entre a Rússia e a Ucrânia. E o psicólogo não pode ser conivente com esse tipo de ato. Que tem a ver com violência, que tem a ver com discriminação, que tem a ver com opressão. Bom, ao psicólogo é vedado no artigo 2º, vamos lá, induzir, B,
lendo aqui o que diz o Código de Ética: induzir a convicções políticas, filosóficas, morais, ideológicas, religiosas, de orientação sexual ou a qualquer tipo de preconceito, quando do exercício de suas funções profissionais. Induzir, eu acho que induzir aqui é um ponto importante, tá? O psicólogo, a pessoa do psicólogo, tem convicções políticas, filosóficas, morais, ideológicas, religiosas, tem convicções de orientação sexual e tem seus preconceitos. Todos nós temos preconceitos, tá? É importante a gente saber quais são os nossos, para a gente poder trabalhar neles assim que possível. Mas no exercício das suas funções profissionais, o psicólogo não pode induzir, que é levar a pessoa, induzir, né? Trazer a pessoa e levar para esse caminho. Mas é importante que se saiba que o psicólogo é uma pessoa. E ele tem essas convicções, ele tem esses pensamentos, a pessoa, mas o profissional, no exercício das suas funções profissionais, não deve induzir essas coisas, tá? No C aqui, no que o psicólogo é vedado, segundo esse código de ética que foi feito por psicólogos antes de 2005, tá? Que tem alguma defasagem no tempo, que nesse tempo muita coisa mudou, tá? Mas ainda é o código de ética que nós temos. C. Utilizar ou favorecer o uso de conhecimento e a utilização de práticas psicológicas como instrumentos de castigo, tortura ou qualquer forma de violência. Enfim. Isso aqui não precisa nem explicar, né? Acompliciar-se com pessoas ou organizações que exerçam ou favoreçam o exercício ilegal da profissão do psicólogo ou de qualquer outra atividade profissional. Então, às vezes a pessoa quer contratar um psicólogo que vai atuar como psicólogo, mas que ele quer registrar como assistente técnico, quer registrar como auxiliar administrativo. Isso aqui ao psicólogo é vedado. É vedado. E ser conveniente com erros, faltas éticas, violação de direitos, crimes ou contravenções penais praticados por psicólogos na prestação de serviços profissionais. Então, nos é demandado uma certa fiscalização de outros profissionais que estejam cometendo faltas éticas, violações de direitos, crimes ou contravenções penais praticados por psicólogos. Então, esse código de ética ele delimita faltas éticas. Violações de direitos, quem determina é a Comissão de Direitos Humanos. Crimes, quem determina é a legislação, o Código Penal. Contravenções penais é o Código Penal também. Praticados por psicólogos na prestação de serviços profissionais. E aí tem o Código de Defesa do Consumidor também, que serve aqui. Enfim, uma série de outras coisas aqui que, se vocês quiserem, eu sigo comentando com vocês para a gente continuar conversando, para a gente continuar entendendo. Mas tem aí várias dessas coisas. Acho que vão ser feitos cortes aí para a gente ir pegando pedaços, para a gente ir entendendo mais sobre esse código de ética, tá? Aqui estou passando ele. Artigo 6º, 7º, 8º,
atendimento de criança, fiz o primeiro, bom, vá. Uma série de questões aqui que você pode ler, baixar o PDF para você ter acesso. Aqui tem uma coisa importante. Artigo 20. O psicólogo, ao promover publicamente seus serviços por quaisquer meios, individual ou coletivamente, informará seu nome completo, o CRP e seu número de registro. Isso precisa acontecer. Fará referência apenas a títulos ou qualificações profissionais que possua. Então, isso precisa estar bem claro. Você tem aquele diploma, você possui. C. Divulgará somente qualificações, atividades e recursos relativos a técnicas e práticas que sejam reconhecidas ou regulamentadas pela profissão. D. Não utilizará o preço do serviço como forma de propaganda. Ainda em 2022, pois Código de 2005 não é possível, isso é uma falta ética, não pode fazer isso ainda. Eu tenho sérias questões com relação a isso, tá? Eu acho que é um lugar difícil. É um lugar difícil de se trabalhar, né? As propagandas hoje em dia são todas de outros serviços, né? São todas baseadas na qualidade e no preço. Então, assim, eu não sei se isso aqui ainda é a melhor forma. E eu vejo, de vez em quando, eu vejo os colegas compartilhando de processos administrativos a outros profissionais que estão fazendo propaganda falando do preço, né? Então, a princípio, isso é uma falta ética até o momento. E não fará previsão taxativa de resultados. Bom, o que é essa previsão taxativa de resultados? Alguns psicólogos fazem isso. A gente vê isso muito na prática de alguns coaches também, que fazem essa propaganda com relação a dinheiro, a preços, valores e aos resultados. Bom, coach é coach, psicólogo é psicólogo. O psicólogo não deve fazer essa previsão de que em 10 encontros você vai ter um resultado X. Em 5 encontros você não vai ter mais ansiedade. Em 2 encontros você não vai ter mais depressão. Tá? F. Não fará autopromoção em detrimento de outros profissionais. Tá? Então, isso também não pode ser feito. Não proporá atividades que sejam atribuições privativas de outras categorias profissionais. Bom, então o psicólogo não pode prescrever medicação. Então, não pode propor atividades que são atribuições do médico. Tá? Não fará divulgação sensacionalista das atividades profissionais. Enfim, das exposições gerais. As transgressões, quem fizer errado, quem fizer o que não, que diz aqui nesse código de ética, o que não, que é vedado, por exemplo, constitui infração disciplinar com a aplicação das seguintes penalidades na forma dos dispositivos legais. Então, normalmente, o que acontece? O psicólogo que é pego numa falta ética é advertido, e aí, após essa advertência, ele tem um ajuste de conduta que ele precisa fazer. Dependendo da falta ética, ele recebe uma multa. Dependendo da falta ética e da projeção desse psicólogo, ocorre uma censura pública. Dependendo da falta ética ou da quantidade de faltas, o psicólogo recebe uma suspensão
tá? E existe uma nota técnica que fala exatamente sobre quais tipos de pautas éticas recebem qual tipo de dispositivo aí de infração disciplinar. E, em último caso, cassação do exercício profissional. E essa cassação é do Conselho Federal de Psicologia, a suspensão também é do Conselho Federal. Essa suspensão por até 30 dias, enfim. Caso existam dúvidas, o Conselho Regional de Psicologia pode responder, ou ainda o Conselho Federal de Psicologia. Enfim, esse é o Código de Ética. Essa é a comissão de psicólogos que fez esse Código de Ética de 2005 e já parece um pouco defasado.